Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. E lá vamos nós novamente fazer uma lista de livros para ler no ano. Bom, então antes de começar, os recadinhos de sempre do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. E se você acompanha esse canal há algum tempo, você sabe que eu sempre oscilo entre fazer uma lista de 12 livros para aquele ano, que eu acabo não cumprindo, ou, como no ano passado, eu simplesmente não vou fazer nenhuma lista. O que eu percebi é que não fazer uma lista, e é muito mais uma lista de intenções de leitura, acabou que no ano passado me fez ler menos do que eu gostaria. Eu acho que ter uma lista para direcionar as ideias, direcionar para onde eu quero ir, o que eu estou interessado naquele ano, acabou fazendo falta e esse ano eu vou tentar novamente. Só que para poder fazer a lista desse ano, eu tive um crivo um pouco maior, que é eu só podia selecionar livros que estão aqui em casa, que eu já possuo, eu já comprei, já está aqui, eu só não li e eu preciso ler. Então a ideia é que seja uma lista de 12 livros, eu vou tentar ler pelo menos um por mês. Minha meta de leitura esse ano são pelo menos 3 livros por mês, então encaixar que um desses 3 livros seja dessa lista é um pouco mais fácil. E todos eles eu já tenho aqui em casa. Infelizmente não vou pegar as edições dele aqui, porque eu não tenho mais idade para ficar andando com 12 livros para cima e para baixo, então vou colocar a imagem bonitinha aqui no vídeo, mas vamos começar então. Bom, tem um mangá que eu comprei e eu ainda não li e faz parte obrigatório dessa edição de 2024, que é A Música de Marie, de Usamaru Furuya. Foi publicado aqui no Brasil pela editora New Pop. E basicamente, eu só folhei e fui atrás da sinopse, porque às vezes eu acabo comprando coisas que eu não sei nem a sinopse, eu preciso parar de fazer isso. Mas eu fui atrás da sinopse e parece ser uma grande história, meio cyberpunk, meio steampunk na verdade, porque tem uma grande deusa robótica que meio que controla a vida dos humanos e mantém tudo ali funcionando. Então eu fico um pouco interessado, o traço é bonito, interessante e faz parte dessa lista obrigatoriamente. Outro livro da lista é Oração para Desaparecer, da Socorro Scioli, que eu recebi ano passado pela Companhia das Letras, e nada mais é do que a história de uma mulher que não tem memória nenhuma, né? Então ela está desmemoriada e precisa reconstruir a sua vida em um lugar completamente desconhecido. E a única coisa que tem ali é que a língua portuguesa ela sabe falar, tá tudo bem, ela fala português, e a única coisa que ela sabe sobre ela é que ela fala língua portuguesa. Então tá tudo certo, mas basicamente, avançando um pouco na sinopse, vai ter uma coisa meio de 2 núcleos da história diferentes relacionados a essa personagem. Em algum momento eles vão se encontrar. É um livro curtinho, é nacional, a Socorro é super importante no mercado literário como um todo, então eu estou bastante interessado. Vai ser minha primeira leitura dela, então vamos nessa. Uma outra coisa que eu sempre quero ler todos os anos é um livro que seja não ficção. E dessa vez eu escolhi Pancadaria, do Reed Tucker, que é um livro que basicamente vai contar a história dos embates entre a DC e a Marvel e como isso fomentou o mercado de quadrinhos desde a criação das duas editoras. Então é uma não ficção, e aí o segredo para você conseguir ler uma não ficção para quando você não está muito acostumado com isso é ler de um assunto que te interessa. Então é de quadrinhos, eu acho que agrega bastante aos conhecimentos, principalmente que eu uso aqui no canal quando eu vou fazer algum review. Então é um livro que eu acho que é essencial eu já ter lido. Então desse ano ele não pode passar. Um livro que está aqui em casa há pelo menos uns 5 anos, eu ainda não li, é Destinos e Fúrias, da Lauren Groove, que é um livro que tem uma capa lindíssima. Eu comprei esta edição que eu vou ler, né, que é a minha, em um sebo, e basicamente ele conta aquele tipo de história contemporânea que eu gosto bastante, que é casal se conhece quando é novo e aí tudo é mágico, o relacionamento funciona, eles estão na universidade e aí quando acaba a faculdade eles decidem se casar, aquele romance perfeito, e
alguns anos depois, se eu não me engano, acho que são 10 anos depois, e 10 anos depois, então, o livro muda a tônica dele e começa a mostrar as problemáticas que surgiram nessa relação, nessa década, o que cada um precisou sacrificar, como é a interação desses personagens 10 anos depois. Então é o tipo de livro que me interessa, porque eu adoro essas coisas que tem, tipo, um salto no tempo na história e aí você vai acompanhar as alterações que ocorreram com esses personagens. Um outro livro nacional que está aqui em casa também já tem uns bons anos é Cidades Afundam em Dias Normais, da Aline Wallach, que basicamente vai ser uma história passada no meio do Cerrado, onde uma cidade simplesmente afundou e foi coberta d'água, né? E aí, o mais peculiar é que, alguns anos depois, essa cidade volta à tona por causa das secas. E aí uma das suas moradoras decide ir lá fotografar as ruínas dessa cidade. Que, né, tá tudo coberto de barro e tal, mas a estrutura ainda tá toda lá. E a ideia dessa ensaio fotográfico da cidade que afundou, basicamente é da protagonista entender se a cidade afundava tão lentamente, tipo, ela ia afundando meio que por bairros, assim, antes da cidade toda precisar ser evacuada, o que os moradores da época ficaram fazendo que não impediram essa cidade de afundar. Então é um livro que eu acho que ele pode ser ou muito interessante ou muito gostoso de ler por causa dessa conversa com o leitor sobre como a gente talvez vá aceitando as coisas e depois, né, tem que lidar com as consequências. Ou ele pode ser meio chato. Como eu nunca li nada da Aline Wallach, vai ser minha primeira leitura dela, eu espero que seja bom. Mas eu tenho alguns amigos que já leram e tal, falando que é gostoso de ler, etc. Então, tá na lista também. Um livro muito interessante que eu coloquei na lista por causa da temática é Sonhos em Tempo de Guerra, que eu não vou conseguir pronunciar o nome do autor, eu vou pesquisar certinho como se pronuncia, mas está aparecendo aqui na tela, na capa do livro, que é o autor, o Chongo, ele é do Quênia, e aí esse livro vai narrar exatamente as transformações do Quênia por conta da colonização. Então ele vai mostrar como os cultivos que eles faziam originalmente na infância dele foram se transformando por coisas que, né, os colonizadores precisavam nos seus países, como começou a nascer uma série de crianças mestiças e aí como isso mexeu com as famílias e até mesmo com a posição das mulheres na sociedade, dessas crianças, como elas eram vistas. Então parece ser um livro que tem um ritmo bem lentinho, mas que vai construir uma faceta de um país que a gente não tem tanto contato. Eu, pelo menos, não tenho tanto contato assim. Então me parece o tipo de leitura que vai ser um pouco mais complexa de fazer. Eu acho que deve ser um livro bem demorado para ler, mas que é bastante enriquecedor. Então eu espero que seja uma leitura que eu consiga levar aí, talvez leve um pouco mais de tempo para ler, mas consiga fazer ela na sua totalidade. Outro livro que é interessante e eu sempre fico me perguntando por que eu nunca li é Neuromancer, do William Gibson. Esse livro que é fundamental e fundador aí do cyberpunk. Eu já li muita coisa de cyberpunk, mas não li o que fomentou exatamente esse movimento, então eu vou ler. Até porque esse livro em especial ele ganhou 3 prêmios dos principais da ficção científica, que foi o Nebula, o Hugo e o Philip K. Dick, quando ele foi publicado em 1984. Então é um livro que é bem mais velho do que eu. Não é bem mais velho, mas é mais velho do que eu. E eu ainda não li, mas já li muita coisa do gênero, então eu acho sempre curioso poder ver qual é a fonte primária de algumas coisas que eu li e acompanho. Então estou bastante interessado em ler Neuromancer, inclusive eu tenho uma edição bonitona dele que é onde eu vou fazer a leitura. Eu vou ler um quadrinho que não é exatamente um quadrinho, mas parece mais um livro ilustrado, que é Estado Elétrico, de Simon Stanley, que é uma mistura do On the Road com Black Mirror, que ele tem lindas cenas no quadrinho e blocões de texto, assim, então ele não é quadrinizado, ele é ilustrado e parece ser um livro que vai tratar exatamente sobre uma viagem por Estados Unidos
meio apocalíptico entre uma moça e o robô doméstico dela. Então a gente vai ter bastante discussão para entender o que aconteceu com aquele mundo, o que ela vai ver nas paisagens e como essa paisagem foi transformada do que a gente conhece até esse futuro apocalíptico. E ele é uma edição grandona, ele tá até por aqui, ele fica aqui na estante aqui em cima. Até parei aqui para pegar, ele é gigantesco e eu acho muito engraçado porque ele tem blocões de texto de um lado e a ilustração do outro. Então ele não é um quadrinho, apesar dele ter saído pelo selo de quadrinhos da companhia. Então não acho que a leitura vai ser muito rápida, porque são realmente blocões de texto, mas acho que vai ser bastante proveitoso. E se eu não estou enganado, não sei se já tem série dele na Netflix ou vai ter série dele na Netflix. Então eu sempre prefiro ler o material original antes de assistir a série, e é uma temática que acaba me interessando bastante. Outro livro que também é fundador da ficção científica que eu ainda não li e tá bem aqui é o Robôs Universais de Rossum, do Karel Capek. Eu tenho essa edição da editora Madrepérola, que tem uma romantização do conto original e o conto original. Essa edição, inclusive, é traduzida do original do tcheco, então vai dar para ter, né, uma boa ideia de como é o original. Eu acho que, inclusive, eu vou ler a novela original, a peça original, que são em 3 atos, e depois ler a romantização. Mas tá aqui, é bastante importante, porque foi ele que cunhou e popularizou o termo robô. E, o mais importante de tudo, ele trata exatamente sobre uma revolução de classe mesmo, social, em que a humanidade avançou a ponto de ter os robôs e vai estar num momento de mudar toda a forma de trabalho humano para trabalho robótico, mas começa a acontecer uma revolução muito puxada por humanos que estão conversando com robôs para que eles entendam essa sociedade servil que está sendo criada e se revoltem contra isso. Então, é isso, luta de classes, robôs e um dos principais pilares da ficção científica. Então é obrigatória a leitura desse livro. Se eu não me engano, era um dos livros que seria publicado pela editora Aleph nesse ano. Eu acho que ele ainda não foi anunciado, mas a editora Aleph deu umas dicas no Instagram dele e casa perfeitamente, porque é um livro tcheco, tradução direta do tcheco, popularizou o termo e tal, e não sei o que, e aí se encaixa certinho com Robôs de Rossum. Aí, como no ano passado, as minhas principais melhores leituras do ano foram de autores e autoras asiáticos, né? Eu acabei selecionando A Valise do Professor, da Hiromi Kawasaki, para ler agora nesse ano de 2024, que basicamente é apenas um drama. Apenas é ótimo, né? Mas é um drama em que a gente tem a história de uma personagem feminina que vai contando coisas reais, memórias, coisas que estão acontecendo naquele momento, ou coisas que ocorreram no passado. E ela tem uma vida bem comum, até que ela conhece um professor de ensino médio num bar em que ela trabalha, e aí essa relação dos dois vai meio que dar uma balançada na vida dela. Não sei se é uma relação amorosa ou de amizade, mas é uma temática que me parece bastante interessante. E outro da minha lista de pendências é Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello. Esse livro eu tenho ele em e-book. E basicamente é uma aventura, eu não sei se dá pra dizer que é infanto-juvenil, eu acho que não, acho que é só uma aventura. Uma aventura passada no Brasil, mas é um Brasil em que a gente tem eleito um presidente que é escolhido pela bancada religiosa. É real demais, então o protagonista vai se juntar com outros jovens para ver se eles conseguem mudar a realidade deles, que não é muito boa. E é real demais porque é um líder religioso que dissemina ódio contra as mais diversas minorias. Então, pode ser que dê gatilho, mas parece um bom livro e eu gosto bastante do Eric, ele é super legal de seguir nas redes sociais, então eu acho que é uma leitura que eu vou fazer e vai ser tranquilo, vai ser rápido, me parece uma boa intenção. E por fim, o último livro dos obrigatórios para o ano de 2024 vai ser Orgulho e Preconceito, da Jane Austen,
que eu comprei na última feira do livro. Eu já tinha gostado muito da minha última leitura de Jane Austen, que foi Lady Susan, e aí eu queria ler o romance mais famoso da Jane. Então a gente vai aí acompanhar a história da Elizabeth e do Sr. Darcy, uma relação meio gato e rato entre os dois, e obviamente com toda a construção que a Jane Austen propicia de como era a Inglaterra daquela época, a divisão de classes sociais, o que era importante, o que não era nesse micromundo entre as famílias. Então é uma leitura aí que eu tô bastante ansioso para realizar, porque, né, eu prometi para mim mesmo que eu ia ler mais Jane Austen ano passado, não consegui cumprir isso, porém esse ano aí tá obrigatório ler Orgulho e Preconceito. E esses são os 12 livros, é aquilo, né? É mais uma lista de interesses e vontades e direcionamentos, mas que eu vou tentar cumprir, né? Eu acho que dá pra encaixar um por mês, não é tão difícil assim. Se eu for ler 3 livros, dá pra encaixar que um deles seja obrigatoriamente dessa lista. E dessa vez eu tive o cuidado de escolher uma gama grande até de gêneros, autores, né? O país de onde foi originalmente publicado, para eu poder realmente escolher. Ah, estou com vontade de ler uma ficção científica? Tem aqui. Quero ler um romance? Tem aqui. Quero ler uma coisa contemporânea? Tem aqui. Então eu acho que não vai ser tão sofrido esse ano. Mas é isso. Então não esquece de deixar nos comentários se você pretende ler algum desses livros ou já leu algum desses livros. E mais importante de tudo, né? Se vocês fazem lista. Eu sei que aqui no Booktube como um todo, os colegas costumam fazer grandes listas de leitura, às vezes com 12, 24, 36 livros. Mas é isso, é mais uma lista de interesses. Então você, leitor, né? Apenas leitor, não precisa produzir conteúdo, né? Vive essa vida agradável de apenas leitor. Você tem uma lista, você se programa para ler alguma coisa, e o mais importante, você pega coisas que você já tem ou você coloca coisas que você quer comprar ainda também? Muitas dúvidas. Esse ano eu foquei no que eu já tenho, porque já é coisa demais sem ler aqui em casa. Mas é isso, então não esquece de deixar seus comentários. Aqui do meu lado direito tem um vídeo recomendado para você ver outros assuntos aqui do canal. E não esquece de se inscrever na bolinha aqui do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.